Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o UDC Notícias desta feira. E veja agora os destaques dessa edição. A Praça da Paz será palco de uma intensa celebração cultural do Ano Novo Chinês. As Cataratas do Iguaçu vão proporcionar neste sábado um momento especial para os apaixonados que vão comemorar o Valentine's Day. E vamos bater um papo com o desembargador do TRE São Paulo e membro da Abradep sobre fake news e inteligência artificial. O UDC Notícias Web está começando. Olá, começamos essa edição falando que a Fundação Cultural promove o Ano Novo Chinês, que vai começar neste domingo, dia 16. O Ano Novo Chinês é uma tradição chinesa comemorada a cada 3 anos. E seguindo o calendário lunar, ao final do terceiro ano é adicionado um 13º mês. E então temos a comemoração do Ano Novo Chinês. É uma celebração com muitas luzes nas ruas, trocas de presentes, comida e fogos de artifício. E pensando em Foz do Iguaçu como uma cidade com muitas culturas diferentes e também diferentes etnias, a Fundação Cultural está promovendo um evento na Praça da Paz. O Ano Novo Chinês acontecerá neste domingo, dia 16, a partir das 9 da manhã. As Cataratas do Iguaçu vão proporcionar neste sábado um momento especial para os apaixonados, que vão comemorar o Valentine's Day. Para quem deseja comemorar o Valentine's Day em uma das 7 maravilhas do mundo, essa é a oportunidade certa. O passeio Noite nas Cataratas, que acontece todos os sábados, oferece uma experiência única no Parque Nacional do Iguaçu, onde os visitantes podem apreciar as quedas da água com um cenário de lua cheia e estrelas ao fundo. O passeio inicia às 7h30 da noite. E o ingresso para esta experiência inclui um jantar de massas no restaurante Porto Canoas e ainda um passeio nas passarelas e mirantes das Cataratas do Iguaçu. Os ingressos para o público geral podem ser adquiridos no site indicado na tela. E se você é morador de Foz do Iguaçu e dos demais 13 municípios vizinhos ao parque, ganha 20% de desconto para contemplar essa experiência. Para validar esse desconto, é necessário levar um comprovante de residência e um documento com foto para a visita. Os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros podem adquirir seus ingressos através do site que está aparecendo na tela. R$ 1 milhão são destinados para a construção de uma rampa pública para o Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Em reunião com o secretário de Turismo do Paraná, foi garantido o valor de R$ 1 milhão para a construção de uma rampa de acesso público ao Lago de Itaipu. Esse é um pedido que a população, principalmente donos de embarcações e pescadores, faziam há muito tempo, devido à dificuldade de ter acesso ao lago. A confiança do Estado na cidade de Foz do Iguaçu, estrela do turismo paranaense, foi o que reforçou a certeza do governo neste investimento, que beneficia tanto moradores como visitantes da cidade. O projeto acontecerá na Prainha do Três Lagoas, que no momento precisa de reformas e tem uma estrutura extremamente básica, sendo este valor investido em estacionamentos, segurança, áreas para manejo de peixes e um pier flutuante. Os próximos passos incluem uma conversa com o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva Luna, para agilizar a revitalização e as obras necessárias, com a expectativa de entrega do projeto até o verão do próximo ano. E veja a seguir um bate-papo sobre fake news e inteligência artificial com Diogo Reis, desembargador do TRE de São Paulo. A UDC está conectada com o futuro para você escolher aonde ir e como ir. Centro Universitário UDC, 25 anos. Escolha quem tem história e faz história. Escolha uma instituição nota máxima em excelência, com mais de 140 laboratórios, 5 centros cirúrgicos de animais. Agende sua prova. Inscrições pelo site udc.edu.br.
E hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial no UDC Notícias Web, que é o Diogo Reis. Ele que é professor e também é juiz eleitoral do TRE de São Paulo, uma peça importantíssima aí na democracia do nosso país. Diogo, um prazer estar recebendo você aqui na nossa entrevista, né, no UDC Notícias Web. Jorge, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Eu adoro a UDC, adoro Foz do Iguaçu, então eu estou duplamente feliz e é muito bom poder conversar com vocês a respeito de tantos temas que têm rolado por aí. E você veio aqui hoje para falar sobre uma palestra que você vai dar também aqui dentro do Congresso de Direito, né? E que é um tema muito importante, principalmente em questão de liberdade de expressão neste momento da vida em que vivemos e que todo mundo parece que dá a sua opinião, né? Pois é, eu vou falar, eu tenho pesquisado sobre esse tema das fake news e da liberdade de expressão e das eleições já há muitos anos. E a ideia é a gente conversar um pouco a respeito disso. A gente tem opinião para tudo quanto é lado e talvez há ou não um limite para isso, né? E como que a gente pode tratar isso do ponto de vista tanto tecnológico, mas jurídico. Então é um pouco sobre isso daí que a gente vai bater o papo aqui na UDC. Você falou muito sobre essa questão de fake news, que parece que é um tema muito importante e hoje em dia a gente consegue ver que a fake news está rodando a todo momento. Sempre existiu a fake news, a verdade é essa, só que não era tão divulgado e tão questionável, talvez, como está sendo neste momento. Tem uma explicação para isso? Eu acho que a gente mudou muito o padrão, a nossa dieta de comunicação, né? A forma que a gente se comunica. Então a gente tem ali na internet e de alguma maneira, como você falou, todo mundo traz a sua opinião. E ali os desafios eles têm se ampliado. Mas eu acho que é legal da gente fazer uma distinção. No geral, a gente tem identificado fake news como se fosse algo igual a mentira. Eu tenho defendido uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho defendido que para o direito a gente deveria considerar fake news não a mentira pura e simples, mas sim a fraude. Por que isso, Jorge? Porque eu acredito que se o direito for regular e procurar querer eliminar a mentira do mundo, ele será um enorme fracassado. Não dá para eliminar a mentira do mundo. Sinceramente, nós somos mentirosos, nascemos mentirosos. Desculpa, não estou acusando ninguém, mas o fato é... Imagina, por exemplo, né, se você está ali e de repente você acorda meio mal, não está num dia legal, e passa alguém e fala, ei Jorge, tudo bem? Você provavelmente vai falar, tudo, e você? Tudo bem. E não estava tudo bem, você mentiu. Estou querendo mostrar que a mentira em si nem sempre causa o mal a alguém. E daí é importante a gente se diferenciar o que é um problema ético, moral, do que é um problema jurídico. Eu acho que a gente tem vivido uma mistura nesses campos. Então eu tenho defendido que o dilema entre a verdade e a mentira se resolve muito mais no campo da ética e da moral do que no campo do direito. Eu não acho que o direito tem que procurar e perseguir se a pessoa mentiu ou não mentiu. Eu acho que o papel do direito surge se a pessoa mentiu ou não mentiu e isso causou um dano. Porque eu acredito que para o direito, mais importante do que a verdade ou mentira, é se aquele conteúdo tem um potencial lesivo. Porque no fundo o direito serve para proteger os bens da vida. E já que é assim, será que faz sentido eu usar o direito para regular, por exemplo, um padrão moral, ético ou até religioso de alguém? Eu tenho defendido que, ao invés de fake news ser traduzida como notícias falsas, a gente deveria olhar para elas, pelo menos do aspecto do direito, como notícias fraudulentas. E perseguir a fraude, porque aí sim, se fizer mal, fizer alguém perder, sei lá, dinheiro, ou ser lesionado, ou ser ameaçado, o direito tem que envolver mesmo. Porque ninguém tem o direito de fazer mal para alguém. Então essa reparação e a cessação, ela tem que aparecer ali. Mas eliminar a mentira do mundo é criativo demais. E não quer dizer que o direito é menos por isso, né? Tem coisa na vida que é assim. Por exemplo, sei lá, se você pegar um martelo e querer com o martelo desparafusar aquele parafusinho do controle remoto, ele não vai servir. É mais só você moer o controle remoto do que você usar. Mas se você quiser usar o martelo para pegar um prego na parede, ele vai servir. Então eu acredito que o direito não é adequado a esse processo. Não quer dizer que ele é bom ou ruim. Quer dizer que talvez, para eliminar a mentira do mundo ou questionar a mentira, seja muito mais relevante a ética, a moral ou até a religiosidade. Mas para o direito, o que resta é a fraude com lesão ou ameaça de lesão. Aí sim, aí não é moral, não é só ética.
É o direito que deveria se envolver na parada. Hoje em dia tem essa questão de tecnologia que vem avançando cada dia que passa, né? A gente vê novas modalidades, novas formas de tecnologia no mundo e obviamente que a fake news ela acabou também entrando nesse processo, né? A fácil divulgação, vamos colocar assim, dessas notícias fraudulentas como você trouxe, isso acaba atingindo muita gente, às vezes que só acredita no que está vendo ali na tela do celular, na tela do computador. Na parte do direito, às vezes a pessoa ela não compreende que você divulgar aqueles tipos de informação faz com que ela possa sofrer também um processo, né? Tanto um processo na questão civil, na questão judicial ali dentro dela. Essa é uma coisa importante também para as pessoas entenderem, né? Essa questão da divulgação dessas fake news através das tecnologias, né? Pois é, vamos lá. É muito curioso, porque no geral a gente pensa assim, mas fake news, tem lei contra fake news no Brasil? Muita gente fala, não tem. De fato, a gente teve diversos projetos de lei que tramitaram um tempão. Eu pude trabalhar no Congresso Nacional várias vezes, em audiências públicas, para a gente tentar chegar a uma regulação que combata a fake news e isso não aconteceu. Porque é muito difícil criar essa dose, a dose certa, sabe? Mas, como que isso tem sido punido ou como que isso tem acontecido? Porque muitas vezes a fake news ela é um pouco meio que como a água. Se você colocar a água num recipiente quadrado, ela vai ficar quadradinha. Se colocar redondo, vai ficar redondinha. Então a fake news, se você colocar ela no formato de injúria, ela vai ser uma injúria, ou uma difamação, ou um estelionato. Então existem muitas formas. Não quer dizer que toda fake news, por exemplo, é um ato criminoso de difamação, ou de calúnia, ou de injúria, ou de estelionato. Mas algumas podem ser. E daí que é legal a gente poder fazer essa distinção. Então, vamos supor, o direito penal brasileiro sempre proibiu a chamada injúria ou difamação, que é quando você, e a calúnia, que é quando você, por exemplo, ofende alguém, ou quando você cria uma história na qual você difama aquela pessoa, ofende a honra daquela pessoa. Ou a calúnia, por exemplo, que fica mais fácil da gente perceber. A calúnia, ela é quando você aponta falsamente que alguém cometeu um ato criminoso e ela não cometeu. Então você diz, por exemplo, olha, aquele fulano roubou o carro de ciclano. Isso não aconteceu, então você está caluniando aquela determinada pessoa. Então, se a fake news for nesse sentido, por exemplo, aquele que divulga, mesmo que não tenha sido o criador da ideia, o paciente zero, sabe aquela primeira pessoa que fez, bastando divulgar, pode sofrer as consequências. Talvez um outro exemplo, e bastante grave, que tem acontecido muito a respeito disso, que é com as chamadas deep nudes. Deep nudes é um nome que foi dado para a criação de conteúdos digitais, no qual, na grande maioria das vezes, as vítimas são as mulheres, que você se utiliza de recursos tecnológicos para fazer, por exemplo, uma fotografia, um vídeo, como se ela estivesse nua ou cometendo um ato sexual, por exemplo, e ela nunca fez. Tem várias técnicas da computação para fazer isso, como, por exemplo, trocar o rosto. Então, você pega um vídeo pornográfico, por exemplo, troca o rosto daquela atriz, né, ou daquela pessoa que estiver naquele vídeo, com uma outra pessoa. Ou você faz esse chamado deep nude, que dá a impressão que você tira a roupa da pessoa na foto, mas na verdade você sobrepõe um corpo e iguala a cor de pele e tudo mais, e parece que a pessoa está nua. Esses conteúdos, por exemplo, comete crime não só quem produz o conteúdo, mas quem divulga o conteúdo. Então é importante, e a gente pode entender esse processo, que tem uma dimensão que é importante a gente tomar cuidado com o que compartilha, com o que divulga, porque nós somos responsáveis também por esse ecossistema. Mas existem circunstâncias que essa responsabilidade é inclusive penal e pode sim criar um problema grave para a pessoa mais desatenta. Mas o fato é que, de uma certa maneira, na internet, nós somos muito curadores de conteúdo. Isso faz com que a gente tenha enormes responsabilidades. E a gente talvez não entendeu isso muito bem. Eu não acho que a culpa é do usuário, não é isso. Mas eu acho que a gente também deve ocupar o nosso espaço de responsabilidade para tentar transformar a internet num ambiente muito mais sadio. E que uma tarefa que não é nada fácil, Jorge, mas talvez seja muito necessária. Porque, de uma certa maneira, a gente vive na internet. Então, a gente precisa que esse lugar seja o mais sadio possível.
Você trabalha muito nessa questão eleitoral também, né? Nesse processo eleitoral que o Brasil sempre viveu. Essa parte do fake news, nas últimas eleições, podemos colocar assim, nas últimas no quesito de alguns anos, o fake news ele também vem atacando bastante esse lado, né? Como é que vocês, do processo eleitoral, estão enxergando esse tipo de notícias que acabam saindo no dia a dia? Olha, tem diversas formas da gente ver isso. A gente tem muitos problemas com a reputação das pessoas. Vamos pensar assim, hoje, a gente, sei lá, eu não vou num dentista sem antes dar uma gugada para saber. Se eu fizer isso, de repente aparecer que, sei lá, esse dentista estourou a boca de alguém, ou roubou alguém, ou foi assediador, provavelmente eu nunca iria nesse dentista. E se ele fez isso, talvez seja muito bom que isso esteja na internet. Mas e se ele não fez? Isso talvez acabe com a vida de alguém e com a profissão de alguém. Então, esse ambiente desinformacional e essa forma que pode envolver a reputação das pessoas pode atingir desde o médico, o dentista, o balconista, o comerciário, o agricultor e o político. E aí, no âmbito das eleições, a gente tem visto isso de modo talvez mais profissional. Talvez a grande questão não seja a mentira em si, e eu tenho defendido que mais do que ela, a gente deveria olhar para o conteúdo enganoso com potencial lesivo, porque isso me parece que é mais importante ao direito e o direito deveria sim corrigir. Mas nesse processo pode ser muito grave, porque pode influenciar, inclusive, na tomada de decisão do eleitorado. E isso é um problema, e é um problema gigante de democracia, Jorge, porque veja, cara, é como se a gente tivesse violando a autonomia de vontade das pessoas. Imagina, vamos supor que você conhece ou tem uma ideia que determinado grupo, se soubesse que tal candidato buscasse, sei lá, a aprovação ou a descriminalização, por exemplo, da maconha, seria um grave fato, assim. E aí, uma vez lançada a fake news, vamos supor que aquele candidato não defende isso, lançada a fake news, talvez você poderia impactar o resultado daquela determinada eleição. Isso é tão grave porque, se a gente for ver, no fundo, fake news é um problema de autonomia de vontade. E aí talvez te faça votar em alguém ou de um jeito que você não votaria se não tivesse mergulhado naquele ambiente desinformacional. Então, no fundo, fake news, em primeira análise, afeta as pessoas envolvidas, mas em última análise, afeta a liberdade e a autonomia da vontade do próprio eleitor e da eleitora. Então, veja como é grave, como isso pode ter um impacto na democracia que não dá para voltar. Então, são situações graves, mas a gente precisa preservar o debate público. Não dá para a gente tratar as questões e criar uma agenda do que pode ser falado e do que não pode ser falado. Me parece que esse é o desafio da justiça eleitoral. E, particularmente, eu tenho visto a justiça eleitoral evoluir em muitos aspectos, mas, de fato, é o desafio que está na mesa e na porta de toda a justiça eleitoral brasileira. Durante os últimos 6 meses eu pude compartilhar muitas das minhas experiências nos Estados Unidos, no primeiro estágio da Disney pela UDC, e agora que eu tô de volta eu queria compartilhar um pouco mais com vocês. Tudo que eu vivi foi muito mágico, eu vivi momentos que eu nunca imaginei viver antes, fiz amizades para a vida inteira e tenho muitos momentos na minha memória assim, que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. Eram coisas assim que eu conseguia comparar com um filme, porque eu sentia que eu estava constantemente no filme e essas coisas fizeram parte da minha rotina constantemente, foi muito legal. As primeiras semanas foram bem desafiadoras, mas foram muito importantes para eu poder aprimorar o meu inglês e poder aprender a me virar sozinho também. A chegada na University of Central Florida foi muito boa, a gente foi muito bem recepcionado e hoje eu consigo ver o quão importante foi toda essa experiência no meu crescimento pessoal e profissional e até mesmo para conseguir um trabalho no exterior, trabalho remoto e experiências aqui no Brasil que exigem o inglês, né? E voltar para Foz depois de toda essa experiência incrível, indescritível. Eu só sinto gratidão pelo que a UDC fez por mim, todo o apoio que eles me deram desde o início
e pela minha família também, que me apoiou muito durante esse processo. Oi! A senhora gostaria de pagar o IPTU com desconto? Com certeza. Então se liga nessa dica. Você tem 10% de desconto no pagamento de cota única ou pode parcelar em até 10 vezes. O vencimento do pagamento à vista ou primeira parcela está previsto para o dia 17 de março. O contribuinte que pagou IPTU à vista nos últimos anos tem bonificação progressiva. Boletos disponíveis a partir do dia 15 de fevereiro pelo site da Prefeitura. Cris, para pedir isenção é a partir do dia 18 de março. Isso mesmo, dona Selma, tem 2 meses para fazer esse pedido de isenção. Lembrando que a taxa de coleta de lixo e o IPTU são tributos diferentes, portanto eles possuem lançamentos e guias separados. Foz, a cidade que inspira e trabalha. E estamos de volta para continuar esse assunto interessante com o desembargador do TRE São Paulo, Diogo Reis. Junto com essa questão de fake news, é outro assunto que você entende bastante, que a gente sabe, é a parte da inteligência artificial. Hoje em dia a gente vê vídeos sendo criados a todo momento sobre vários assuntos diferentes, envolvendo futebol, envolvendo política, envolvendo medicina, não importa o que for, mas a inteligência artificial, hoje ela está sendo uma ferramenta muito utilizada também para a criação, talvez, dessas fake news sobre várias coisas, né? A gente consegue ver até influenciadores divulgando marcas, divulgando produtos que na verdade não são eles, né? O próprio, como é que a gente pode chamar? Aquela pessoa está ali para tentar influenciar uma outra pessoa no quesito para que ela compre ou caia num golpe e acaba utilizando esses influenciadores de internet que tem muita influência. Essa parte de inteligência artificial está também atrapalhando bastante a questão de da confiança das pessoas em produtos e informações, mas também ajudando nessa parte da fake news, né? Pois é. A gente pode falar que a gente está num outro nível, fake news 2.0, né? Talvez o nome que a gente mais tem usado para isso é chamado deepfake. Deepfake vem da junção de 2 expressões. Deep Learning, que é o sistema da computação de aprendizado profundo de máquina, então é um sistema de inteligência artificial com uma técnica bastante avançada, com o fake news. Por isso ficou deepfake, que é basicamente você criar uma imagem que parece perfeita ao olho humano, mas que nunca aconteceu. As inteligências artificiais generativas, que a gente tem visto e tem mostrado uma evolução incrível, muitos efeitos positivos, tem também os seus efeitos colaterais. E daí cria uma espécie de sofisticação à desinformação online, às fake news, que desafia mesmo. Afinal, imagina você ter que virar para alguém e falar, não, peraí, mas você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Imagina como é difícil convencer alguém disso. Daí os desafios se aumentam. Mas a própria tecnologia tem ajudado muito. Sabia uma coisa simples, mas que pode ajudar demais, assim? É comum os nossos olhos, eles piscam muitas vezes. E é natural. E toda vez que eu falo isso, todo mundo pisca. Então eu adoro fazer isso. Não sei se aconteceu com você aí também, com o Jorge aqui, mas acontece. A gente tem uma média de piscar em média 20 vezes por minuto. Olha que curioso. Só que para fazer isso falsamente pela computação, não é simples. Daí que muitos vídeos falsos, quando você observa, o autor ou a pessoa que está naquele vídeo não pisca, ou piscou durante 1 minuto, 1 vez ou 2, muito. Isso contraria a lógica humana, porque biologicamente é comum a gente piscar em torno de 20 vezes. Então, veja, é uma técnica rudimentar, analógica, mas que te ajuda a enfrentar e talvez cravar com um determinado vídeo, ou pelo menos trazer uma suspeita que aquilo é falso. Mas existem meios mais sofisticados. Então, tem sistemas que têm ajudado a gente a enfrentar isso. Talvez uma dica que é bem bacana é o sistema de busca reversa do Google. Você pode fazer a busca por imagem, ao invés de digitar um texto para buscar uma imagem. Então, isso ajuda demais, às vezes, as fotografias que são colocadas, as imagens, sem contexto. Por exemplo, recentemente teve uma imagem, uma fotografia que circulou muito, onde mostrava
por exemplo, uma área devastada e dizia que era no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde havia tido uma incursão policial e que tinha deixado aquele jeito. Se você colocava a imagem no Google Imagens, né, nessa busca reserva, você coloca a imagem, ele mostrava que aquela imagem era do Afeganistão de 2015, uma coisa assim. Então, veja como tem ferramentas tecnológicas que também ajudam a vencer desafio. Mas não é tarefa fácil. Nunca foi. E agora talvez seja mais difícil por alguns aspectos, talvez mais fáceis por outros. Mas a gente não pode ignorar que na internet, o conteúdo digital que circula, é um universo. E é um universo que é humanamente impossível de ser consumido. Só a título de exemplo, Jorge, a gente tem uma empresa chamada Domo, que ela faz a medição de tudo que trafega pela internet. E, basicamente, essa empresa ela traz diversos dados. Por exemplo, quantos stories sobem no Instagram no mundo por minuto? Quantos vídeos sobem no YouTube no mundo por minuto? E aqui eu vou trazer esse dado só para a gente poder entender o tamanho da internet. Segundo essa empresa, Domo, a cada minuto das nossas vidas, nós temos 500 horas de novos vídeos no YouTube. Isso é muita coisa, Jorge. Mas só para ter uma ideia, se a gente multiplicar isso por 60, a gente tem a cada hora das nossas vidas 30 mil horas de novos vídeos no YouTube. Isso quer dizer que um dia das nossas vidas, nós temos 720 mil horas de novos vídeos no YouTube. Isso é tanta coisa, que se hoje alguém resolver parar tudo o que está fazendo na vida, tudo, só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levaria mais de 82 anos para assistir o que subiu ontem. O que eu quero mostrar com isso é que a infinitude do ambiente do conteúdo digital, ela acabou se perpetuando, porque na vida humana e na finitude da vida humana, é impossível consumir tudo que está na internet. Já que é impossível consumir tudo, passou a ser tão importante quanto existir o conteúdo na internet, a ordem que aquilo aparece para você. Ou seja, em qual ordem aparece na sua timeline? Porque, já que você não pode ver tudo, você vai ver só o que te entregam. E daí, a responsabilidade das plataformas digitais alcançou um novo patamar. Então, eu acho que isso mostra como é difícil a gente enfrentar esses temas. E a própria inteligência artificial, que, por um lado, pode dificultar esse processo, é talvez só ela que pode também enfrentar e fazer uma espécie de moderação desse conteúdo, pelo menos num volume digital que é humanamente possível. Muitas vezes, nas discussões sobre a responsabilidade de plataforma, muita gente falava assim, poxa, mas essas empresas ganham tanto, por que não coloca gente para revisar conteúdo? A resposta é simples, porque não existe gente no mundo suficiente para revisar todo o conteúdo que trafega na internet. Daí a gente precisa fazer escolhas, e a gente vive nesse processo. Então, eu acredito que a tecnologia em si, ela não pode ser vista como uma vilã do processo. Mas a gente tem que compreender que a gente está numa nova fase no mundo. E a partir de então tentar conciliar esse processo. Eu acho que o pior cenário, Jorge, é a ignorância sobre o tema. É não conhecer, é não saber. E não a existência daquilo. Então, não saber o desafio que é da desinformação online ou das fake news, não saber como funciona a moderação de conteúdo, não conhecer ou não querer saber o que a inteligência artificial pode fazer por você e contra você, eu acho que esse é o maior desafio. A ignorância não pode criar, é a ignorância que vai criar um espaço de distanciamento. Por isso que eu acho que é tão legal atividades como essa que vocês fazem, que a gente pode compartilhar conhecimento e aprender de uma maneira coletiva. E daí, é legal dizer, talvez sem a internet a gente não ia conseguir fazer tudo isso. Então, talvez nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas há um processo que a gente está no meio. E eu, particularmente, sou muito feliz de viver nessa época, mesmo com os desafios que se colocam. E eu acho que talvez a resposta seja bem velha. Assim. É um pouco de... Quanto mais a gente conhecer sobre as atividades, quanto mais a gente aprender, estiver disposto, talvez a gente consiga ir muito mais longe e viver muito melhor. Então, eu acho que talvez os desafios digitais possam ter respostas muito analógicas, mas que passam um pouco por empatia e também por viver um ambiente humano e digital com mais, com mais responsabilidade e também um ambiente no qual a gente possa se respeitar um pouco mais.
mas eu acho que o desafio está sempre ali. Talvez o conhecimento, a educação seja fundamental. E sem isso a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai pegando agora uma reta final aqui da nossa entrevista, mas a gente quer que você fale um pouco da importância desse assunto que você está trazendo hoje, principalmente para os alunos aqui da UDC, porque você vai apresentar a palestra para os alunos e é um assunto que acontece no dia a dia, mas principalmente para quem está ali recebendo o seu conteúdo, qual que é a importância que tem para eles? Muito legal, Jorge. Bela pergunta e bem difícil da gente fazer. O que eu gostaria que fosse, não sei, eu gostaria que as pessoas pudessem dialogar mais sobre os desafios digitais que se colocam ali. Eu queria que a gente pudesse ter talvez mais dúvida do que certeza. Talvez a gente criou espaços de intolerância que acabaram trazendo muitas certezas que talvez não seja o melhor caminho. Talvez, você sabe que meu avô, ele é falecido há muito tempo, mas meu avô era analfabeto, era sapateiro. E ele dizia assim, olha, o conhecimento humano, ele é o raio de um círculo. Então imagina um círculo, né, e você tem um raio. Ele diz, quanto mais você conhece, maior é o raio. Só que o círculo é o que você não conhece. Ou seja, quanto mais você conhece, maior é o universo daquilo que você não conhece. Então, talvez a gente olhar para esse processo e perceber que há um mundo de conhecimento e a gente possa compartilhar disso e criar espaços em que a gente possa discutir e entender mais como as coisas funcionam e como a gente pode se relacionar melhor. No fundo, a gente está falando de convivência, né? Seja digital ou não. Eu particularmente sempre tenho defendido que a violência muitas vezes é colocada como, não, isso só aconteceu na internet. Não existe violência real ou virtual. Ambas são reais. A diferença é que uma é pela tela e outra pode não ser. Mas uma pode se transformar em sangue facilmente. Então, a gente precisa entender esses processos. Talvez o que eu mais gostaria que fizesse é que a gente pudesse sair com um pouco mais de dúvidas. E talvez ter mais dúvidas é um pouco da ideia de se afastar da ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, na ignorância da falta de conhecimento. Sinceramente, eu acho que eu nunca me senti tão confiante na vida como eu me sentia quando eu estava no começo da faculdade. Porque eu achava que eu sabia tudo daquilo. E, cara, nossa, como hoje eu acho que eu não sei nada. E você chega no final da faculdade também, você acredita que aprendeu tudo, mas aí você vai desenvolvendo cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Né? Então, talvez, se tratar com gentileza e tratar esse processo de conhecimento com gentileza, a ponto de saber que talvez você não tenha as respostas para tudo, mas que você pode buscar. Eu acho que é essa a ideia. Talvez hoje o grande desafio não seja entregar as respostas, seja saber fazer uma boa pergunta. Eu acho que hoje é fundamental esse processo. Então, talvez, se a gente terminar esse processo com um pouco mais de dúvida, talvez eu possa voltar mais feliz para casa. Acho que é por aí, Jorge. Maravilha. Diogo, um prazer receber você aqui no nosso UDC Notícias Web. Sua presença aqui vai ser marcada com certeza e se quiser voltar mais vezes, fica à vontade para vir. A gente adorou te receber aqui. Imagina, eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado a você, a todo mundo que recebeu, toda a equipe. O pessoal aqui é incrível. Então, eu estou me sentindo em casa e quero muito voltar, vai ser um prazer. Obrigado a você pela acolhida e também pelas ótimas perguntas que me faz pensar. Eu acho que é assim que a gente aprende de alguma maneira coletivamente. Eu acho que isso que faz sentido. E talvez seja assim também que uma das missões que a UDC se propõe. Então, fico muito feliz de poder, de alguma maneira, participar desse processo. Obrigado.